Graça e paz, amada igreja. Olha, janeiro agora, 45 anos. Eu e os membros desta igreja. Gente, como o pastor Eli falou, eu me sinto dinossauro da igreja. Nós nos sentimos. Aí Elzi disse que não quer falar nada, eu vou respeitar, mas eu quero que ela venha aqui com o meu neto, representar a família. Ela disse que não vai falar nada, eu vou respeitar, mas venha um pouquinho, rapidinho, representar a família. E eu vou dizer por quê. O neto Arthur, ele vai fazer a apresentação do 100 no dia 1º. Eu estou diplomando lá a hombridade, vou deixar de estar lá na hombridade para estar aqui honrando o meu neto mais velho dos 7. E por que eu trago ele aqui? Porque os 7 netinhos, menos a Cecília, que nasceu agora em agosto, e ela só dá risada, não fala nada, mas os outros 6 fizeram vídeos, mandando mensagem de encorajamento. Vô, o senhor vai vencer. Vô, o senhor vai sair dessa. Então eu quero aqui homenagear os meus 7 netinhos. Quando o vovô passou por isso, eles estavam ali. E a que mais chorou foi essa aqui, ó, está chorando, isso que eu não vou dar a palavra. Então, amados, eu quero aqui registrar, eu sei que esse culto é online também, minha família está assistindo, eu quero registrar aqui em nome do Senhor Jesus, a minha gratidão pelos meus 7 netos, pelos meus filhos, nora, genro, pela minha família, que foi um sucesso. O meu genro é médico também, e coincidiu que ele foi fazer um encontro de médicos lá nos Estados Unidos, eles sempre fazem lá, e ele chegou em São Paulo 3 dias antes da minha cirurgia, interrompeu a viagem dele de volta, ficou lá comigo, participou da cirurgia, para depois retornar para a sua cidade. Família. O meu filho também é médico, ele fez todo esse processo, ele que me levou para São Paulo, ele que conseguiu a equipe médica, gente, uma equipe show, top na área que eu operei no Brasil. Olha que Deus faz com os seus servos. E fui operado com essa equipe, e ele esteve lá em todo o tempo, antes, durante e depois da cirurgia. Então a família é o pilar número 1 para a gente vencer na vida. Por isso eu estou aqui com meus 74 anos completados agora na quinta-feira. Então, pilar família, gratidão. Você não vai falar que você está chorando, mas quer falar que tem. Ele ama me fazer chorar. Eu falo para ele, não vou falar, ele chama para falar. Mas hoje é choro de alegria, de gratidão a Deus, porque Ele é mesmo um Deus de milagres. É o Deus que fez milagre no passado, é o Deus que faz milagres hoje. E Arão está aqui hoje, há 30 dias, depois de uma cirurgia seríssima, está aqui já assumindo o púlpito, pregando. É um milagre de Deus. Pastor Davi, uma semana antes, Arão estava lá fazendo um seminário na igreja dele, e uma pastora orou por ele. Arão estava lá no carro, né, pastor? E a pastora falou, deixa eu orar por esse pastor que está aí atrás. Ele disse, irmão Arão, é por ele mesmo, eu vou orar. E começou a orar, e disse, olha, você vai passar por uma cirurgia muito séria. A mulher não sabia, nunca tinha visto Arão. Mas ele disse, mas a recuperação vai ser surpreendente. O milagre de Deus vai ser na recuperação. Arão teria que ficar pelo menos 2, 3 dias na UTI, ficou 12 horas, foi para o quarto, menos de 12 horas já teve alta, foi para casa sem medicação. O médico não teve, porque a recuperação dele é assustadora. Milagre de Deus mesmo. Glória a Deus. Meu querido pastor Davi, vem rapidinho aqui, que eu quero também honrar, não só a minha igreja, mas várias igrejas, ministérios que ao longo dos nossos anos estiveram conosco, estão conosco. Pastor Davi, pastora missionária Valesca, eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Lá não passou pandemia lá na igreja deles, durante a pandemia foi o período que a igreja mais cresceu. Uma coisa, conhecemos a igreja bem pequenininha, fizemos várias veredas lá, e nós somos parceiros durante esses 20 anos. E os 2 lançamentos dos 12 livros foram feitos lá na igreja dele. Para vocês terem uma ideia, o primeiro lançamento ele levou 350 pessoas num sábado de manhã chuvoso, um café extraordinário, e ali teve a celebração do primeiro
do primeiro livro. O segundo livro foi lançado agora, no culto de sexta-feira, lotado a igreja. Ele me deu a oportunidade de pregar, lancei o livro. 160 livros saiu na sexta-feira, no lançamento da igreja dele. Como é que eu não posso honrar o ministério desse homem de Deus? E também, por onde tenho passado, a Universidade da Família, onde eu comecei pela segunda vez, lançando lá, por lá tudo começou essa história. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu querido parceiro. Eles nos elegeram como missionários da igreja, recebendo de coração. E uma saudaçãozinha aí. Graça e paz, irmãos. Quero expressar o meu contentamento, poder estar aqui nesse momento ímpar. Louvamos a Deus, né, pela recuperação missionária Arão. Agradecer essa igreja, porque sempre permite que ele vá lá, reparta conosco aquilo que Deus tem investido nessa vida. Então vocês têm um presente de Deus e nós louvamos a Deus por vocês repartirem conosco esse casal de missionário abençoadores. É um prazer estar aqui, Arão, poder te ouvir e também poder honrar nesse retorno, nessa sua recuperação. Amém. Leva o nosso abraço para a igreja querida que amamos. Pode colocar o primeiro slide. Pastor Eli, na introdução, ele leu o contexto, né, do 58:12. E por que eu trouxe esse texto e a mensagem, o reparador? Eu tenho lido a minha Bíblia sistematicamente, desde aos 27 anos, um compromisso que eu fiz com Deus. E eu falei, Senhor, eu quero ler a minha Bíblia todos os anos, sem faltar um ano, sem faltar uma página. Isso vai fazer parte da minha programação. Isso aos 27 anos, e de lá para cá tenho feito isso sistematicamente. E quando eu estava na 85 leitura, aconteceu esse fato inusitado na minha saúde. Eu faço exame de rotina, que os homens também têm que fazer, né? Estamos no Novembro Azul, não sei quantos já foram para o médico lá. E nessas minhas idas normais, em fevereiro, comecinho de março, eu fiz o meu exame de rotina, apareceu lá embaixo, em letras bem pequenininhas, averiguar ou pesquisar uma aneurisma na aorta. Estava bem pequenininho. Aí Euzi leu, eu não confesso que eu não tinha visto. Euzi leu e disse, olha, o que é isso aqui? Diga, nem sei o que é aneurisma, nem sei o que é aorta. Tranquilo. Até então, ser explicado que não era coisa tão simples. Fui ao médico, o médico fez a parte dele, olhou, eu falei assim, Arão, está tudo bem com você, pode voltar daqui um ano. Aí o Zinho estava do meu lado, falou assim, doutor, esse negócio aqui o senhor leu? Ele olhou assim, ele não tinha lido. E ele voltou a pensar sobre o assunto, colocou lá na tela e disse, olha, aqui não está mostrando nada que tem esse negócio, mas vamos investigar. Mandou para um outro médico da área, e esse médico é muito amigo nosso, meu primo, uma pessoa especializada na área. Ele fez todo um levantamento, disse, não estou vendo isso, mas está no papel, vamos investigar. Não pode, se está no papel, não está aqui. Mandou para um outro médico, o outro médico averigou mais profundamente, em 3D, etc. E ele achou, estava lá o aneurisma, então entrou um processo de como tratar isso. Isso foi em março. Ele disse, Arão, você tem que fazer agora alguns cuidados, precisa passar para a cirurgia, e esses cuidados você precisa não ter pressão alta, cuidar da sua pressão. Eu já tomo remédio de pressão, mas não é suficiente. De vez em quando a pressão vai para 16, 17, né? Dependendo do momento, da situação. Você não pode ter pressão alta, você não pode pegar peso, fazer exercícios. Eu sempre fazia minhas caminhadas, e você não pode passar raiva, para não subir sua pressão. Eu digo, misericórdia, e agora? Como que eu vou gerenciar isso? Aí eu começou a pegar no meu pé, não pega nada, tal, fui controlado, para eu não pegar peso, etc. Aí eu fui para a oração, falei, Senhor, e agora? Eu com o meu projeto 70 e 10, querendo chegar lá, e agora veio uma água gelada sobre mim. O Espírito Santo de Deus, calma o seu coração, vem cá, eu tenho meu secretinho lá, que eu fecho a porta, só eu e o Espírito Santo. Aí ele disse, acalma o seu coração, você vai fazer 3 coisas, substituindo essas 3 que você não pode, ou não pode passar. Eu digo, opa, vamos ouvir. 3 coisas. Primeira coisa, você vai ler mais a Bíblia.
Você vai dedicar bastante, mais que você pode, porque se você for ler a Bíblia, você não vai ter pressão alta. Se você ler a Bíblia, você não vai pegar peso, você não vai passar raiva. Então, tranquilo, vai para a Bíblia. Tá bom, eu já gosto, fechado. Qual é o segundo? O segundo, você vai orar mais. Com que dizendo, está muito pouco. Orar de joelho, você não vai ter pressão alta, você não vai fazer força, você vai ficar numa boa. Ora mais. E o terceiro, você vai escrever. Eu não te dei o dom da escrita? Amados, esse dom da escrita é uma história. Aos 61 anos completados, nossos encontros anuais na Universidade da Família, veio para a universidade um teste de carreira. Depois eu fiz com o Exil Treinamento, a gente dá esse teste, abençoou já muitas pessoas e queremos abençoar mais pessoas. E trouxendo esse teste, nós fomos os primeiros beneficiados para fazer o teste para nós. Quando eu recebi para fazer a inscrição do teste, uma semana antes de ir a Pompeia, eu olhei e falei, eu, Arão, fazer esse teste, 61 anos, aposentado, o que eu vou querer mais de mim, de vocação? Eu me achei. O diretor me escreveu, Arão, você é o único do Brasil que não se inscreveu. O que está acontecendo? Aí ele colocou embaixo, está se achando, hein, Arão? Aquilo me pegou, eu pedi perdão para ele, me inscrevi e fiz o teste. Ali, na entrega do teste, estava lá, o segundo maior talento meu é escrita. Um dom que Deus havia me dado desde o meu nascimento. Eu nunca percebi isso. Eu achava que o que eu estava escrevendo para lá e para cá, coisa do meu trabalho. Ali eu chorei, pedi perdão ao Espírito Santo, a Deus, e digo, olha, me dá uma chance. Eu quero começar agora o desfrutar deste dom e escrever. Foi quando nasceu o blog Meditações. E esse blog já fez 12 anos, e eu publiquei essa semana agora 666 textos. Não é o número da besta não, é da bênção. 666 textos publicados ao longo desses anos. Desse texto foram tirados 100 para esse livro aqui, 100 Meditações, que foi o primeiro livro. Então eu fui para a prática. Não podia fazer força, não podia passar raiva, não podia pegar peso, então eu fui fazer as 3 práticas. Euzinho ficava até, mas você não sai desse lugar aí, você tranca, você não sai, era 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, você não sai, e eu fui para a prática. E nessa caminhada, na 85 leitura da Bíblia, eu estava passando por este versículo, põe ele aqui, cadê ele? Isso aí, está ele aqui. Passando por este versículo, eu parei, e o Espírito Santo falou, olha direito, porque esse versículo aqui é o versículo chave do Veredas. Nós fazemos o Veredas, o Edson Eder, todos os nossos coordenadores, e é o versículo chave do Veredas. Jeremias 5:12, me parece, 6:12, e este aqui. Então a gente sempre fala, mas passa batido, né? Eu já lido a Bíblia 84 vezes, passando batido nessa 85, depois desse compromisso com o Espírito Santo, que Ele me deu essa tarefa, Ele falou, para aí e dá uma olhada que está escrito. Eu olhei, e Ele falou, o que você é? Olhei de novo, e você vai ser chamado o quê? Reparador de brecha. Bem na hora, Senhor, vou honrar agora, eu vou ser um reparador de brecha. O que eu vou fazer? Escreve, não te deu o dom de escrever, vai escrevendo, e eu fui escrevendo tudo o que precisa um reparador de brecha, no meu caso, o que eu ia precisar para ser um reparador de brecha, e que brechas são essas? Fui conversando, questionando, buscando a resposta do Espírito Santo, e fui para o trabalho, e em 90 dias, o Espírito Santo de Deus me deu todo um esquema, todos os textos, e eu fui trabalhando, e fiquei tão empolgado, que a equipe que me assessora para trabalhar, também se empolgou com o tema, com as mensagens, eles aceleraram, e era para sair em novembro, agora saiu em setembro, lançamos lá na Universidade da Família. Então, esse é o contexto do reparador de brecha. Então
da minha parte, 90 dias, da parte de todo mundo que trabalhou na redação, de avaliação, da capa, mais 2 meses, 5 meses para entregar. E eu tinha a sensação, igreja, de que essa pressa do Espírito Santo, e prorrogando a minha cirurgia, não dava certo, o plano não aprovou, o médico fala uma coisa, o outro fala outra, depois veio meu filho, veio de São Paulo aqui, falou, pai, eu vou tirar a sua dessa, está meio embaraçada aqui, os médicos não estão trabalhando com a mesma ideia, eu vou levar o senhor para lá e vamos começar tudo de novo lá. E estava prorrogando mais esse sofrimento interno, mas eu estava trabalhando, fazendo as 3 coisas, e foi o tempo suficiente para sair o livro, né? Mas eu tinha a sensação, eu vou confessar aqui para vocês, eu disse, o que o Espírito Santo de Deus está querendo comigo? Ele vai me levar nessa cirurgia? Será que eu vou embora e quer que eu deixe esse livro pronto? Eu não sei. Eu creio que a corrente de oração, o relógio de oração, me aliviou bastante, porque eu trouxe muita paz durante o processo e durante a cirurgia. Então, amados, leve em conta que este livro, Reparador de Brecha, tem uma história da minha vida e tem uma história a compartilhar com você, e com certeza você, ao passar pelos textos que eu vou dizer aqui agora, Deus vai, de alguma forma, tocar em alguma área da sua vida, em algum lugar, para você ser despertado, quem sabe até aumentar a sua potencialidade. Projeto 70 e 10, quase todos já conhecem. Completei 70 anos, queria parar, aquela coisa toda. O Espírito Santo de Deus puxou mais uma vez a minha orelha, falou, quem mandou você parar? Tem muita gente que você tem que trabalhar na vida delas, na sua vida, você tem que... o seu tempo não passou, não concluiu aqui na terra. Eu fiz esse plano ousados, 70 e 10, e dentre esses 70 e 10, muitas coisas já aconteceram. E, inclusive, esse segundo livro, que já faz fruto deste propósito. Aí eu criei um propósito, Senhor Deus, por que 70 e 10? Qual é o propósito? Veio essa frase, ser um multiplicador daquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Multiplicar. É aquela parábola dos talentos, lembra-se? Aquele que recebeu um, jogou na gaveta, como eu fiz com o meu talento escrita, botei na gaveta por muitos anos, e outro multiplicou, o outro multiplicou. Então só isso. O que eu vou te dar, multiplica, porque eu vou te dar todas as condições para você fazer isso. Então, esse é o propósito que assumi. E isso não é de hoje. O versículo que me trouxe, me alavancou desde cedo. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 11 anos. Fui batizado aos 11 anos. E este versículo entrou no meu coração desde cedo, na minha adolescência. Tudo quanto vier as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, numa obra de projeto de conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a palavra que me pegou fez tudo quanto, tudo, é tudo, pronto. O que vier às mãos, muitas vezes vem na nossa cabeça, vem no nosso coração, mas não chega aqui. Não chega aqui, chega para a ação, né? Então eu carregou isso no meu coração, isso me alavancou. Então as coisas começaram muito cedo dentro de mim, e as coisas iam acontecendo muito cedo. Eu sempre, quando eu faço seminário para os jovens, eu falo, até os 30 anos, tem que acontecer isso na sua vida. Se não acontecerem, você está atrasado na sua vida. A fatura vai ser lá na frente. Eu tenho dito, de uma maneira bem sistemática, para os nossos jovens. E agora, lendo a minha Bíblia com esse olhar de garimpar o que o Senhor tem para a minha vida, agora essa semana, lendo Filipenses, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, um grupo de homens, as mulheres também estão fazendo a leitura diária. Este versículo me trouxe mais luz com relação ao meu presente, o meu tempo agora. Olha o que diz esse versículo, mas naquilo que já chegamos, trazendo para o meu contexto pessoal, mas Arão, naquilo que você já chegou, quinta-feira última, 74 anos, naquilo que você já chegou, não só na idade, mas nos propósitos, em tudo que está nas suas mãos, ande segundo a mesma regra. O que acontece com muitos de nós, inclusive comigo, é que no andar da carruagem da nossa vida, a gente quer mudar as coisas e quer mudar também as regras.
E se você olhar o contexto de Filipenses 3, aqui fala de fé, aqui fala de salvação, aqui fala de projetos de vida. Então, quando eu tenho uma história de vida do passado, cheguei ou não cheguei, então eu tenho outras coisas que vêm às minhas mãos, eu não posso mudar as regras de qualquer jeito. Eu gosto muito de uma frase que ficou pragmática de um juiz, que foi até, apitou a Mundial de Futebol, e ele tornou-se um comentarista de futebol, e ele, quando ele comentava uma falha do juiz, ou do jogador, ele fala, a regra é clara. Essa frase ficou em pragmática, a regra é clara. Quando a regra é clara para a minha vida, eu como homem de Deus, um servo do Senhor, se Deus traz coisas novas para eu realizar, por que eu vou mudar as regras? Por quê? Então esse versículo, agora garimpado essa semana para a minha vida, tornou mais forte as coisas que eu preciso fazer. Eu vou mudar regras. Vai mexer na minha moral, vai mexer na minha ética, vai mexer nos meus princípios, cortado, negativo. Então eu não quero mais nas minhas mãos. Então, acompanhe o raciocínio, já falei sobre o blog, né, como nasceu o blog. E esses textos que a gente publica no blog, e criei um novo livro, é o terceiro, já está quase em andamento para sair em março, eu chamo de Pérolas para a Vida. Que textos importantes que são pérolas para a minha vida, que eu não posso descartar. A pérola é coisa especial, né? É uma joia especial. Então eu coloquei Pérolas para a Vida. Esse último que eu publiquei, é a pior das ingratidões, que é a falta de perdoar a si mesmo. Gente, esse texto bombou. Num dia só, mais de 1000 visitações. Eu disse, está mexendo com o coração do povo. Está mexendo. Eu ia ter uma mentoria, tive uma mentoria com um rapaz online, e o assunto era tratar de assunto financeiro, e ele recebeu esse texto 3 horas antes do nosso encontro, e ele chegou, Arão, eu vou mudar o tom da minha conversa, não tem nada de finanças, é o que o senhor escreveu hoje sobre a pior das ingratidões. Então, está saindo este terceiro livro. Esse livro está sendo, esses textos estão sendo gravados em áudios, está na rádio RBM, Rádio Brasil Missionário. O diretor estava aqui no primeiro culto, o Chicão, e 4 vezes no dia, de segunda a sábado. Mais uma bênção que Deus colocou nas minhas mãos. Aqui está, pode colocar essa foto. Aqui está deitado, mas ali está certo. Vamos ver a foto do Arão. Eu estou trazendo neste culto um kit. Gente, cadê a nossa foto? Está aí. Um kit do primeiro livro, que muitos não têm ainda, desta apostila. Essa apostila só na igreja do pastor Davi, eu fiz, juntamente com o lançamento do livro, um treinamento para a igreja dele, 160 inscritos, um sábado à tarde e uma sexta-feira à noite, 160 inscritos fizeram o curso Finanças, e também fiz com toda a equipe pastoral do pastor Davi, um dia inteirinho, passando para os pastores, para eles passarem para as suas ovelhas. E aproveitando a minha estada lá em Cuiabá, em Mato Grosso, nós fizemos em muitas igrejas esse seminário. Mas é uma apostila tão prática, tão fácil de leitura e de compreensão, de colocar as coisas, pontos dos is, das finanças e da sua vida. Você pode levar e você vai estudar, auto-aplicar na sua vida, e vai começar 2024 de uma maneira bem mais consistente, se você deseja entrar em 2024 vitorioso, tirando algumas coisas que precisam trazer da sua vida. E o livro Brechas, reparador de brechas. Pastor Leno comprou o reparador de brecha, ele vai dar de presente com a pastora Raquel para todos os missionários. Então aqui eu digo, pensando nisso, que coração generoso, né? Missionário abençoando o seu colega missionário. E aqui no culto eu já fiz uma proposta, de a soma dos 3 livros com a apostila dá 123. Quem levar o kit e quem sabe comprar 100 meditações para presente de Natal, ou para um missionário para ele receber o kit, pastor Lênin já vai dar o reparador de brecha. Quem sabe você vai dar agora o outro para o seu missionário, ou um amigo, ou uma pessoa, e você levando hoje, você vai pagar R$100. Praticamente a apostila vai de presente para você.
é para abençoar a sua vida, e você está sendo encorajado para abençoar outras pessoas, tá bom? Tem o Pix, você não precisa pagar hoje, anota o Pix, pode pagar em dezembro, nós queremos abençoar a sua vida. Como nasceu o livro, já falei. O conteúdo geral do livro são 7 semanas, 49 devocionais. R$49. A minha filha, que mora em Sinop, falou: pai, esse livro aqui, olhando bem, são 49 devocionais, é R$1 por cada devocional. É metade de uma pizza. Mas o conteúdo que tem aqui não tem preço. Tá bom? Então nós dividimos em 7 semanas, cada semana 7 devocionais do tema. A primeira semana, o reparador de brechas, você vai entender o que é um reparador de brecha, e você vai se posicionar nesta circunstância. Semana 2, propósito de vida, 7 devocionais, que vai trabalhar qual é o seu propósito de vida. Terceira semana, planejando uma vida vitoriosa. Em que sentido, em quais aspectos você vai ser grandemente abençoado? Semana 4, princípio da semeadura. É o tema que eu mais gosto. É o tema que eu trabalho muito na apostila de finanças. Aquela parábola de Jesus dos 4 solos. Eu trago aqui 7 meditações importantes para uma boa semeadura. Semana 5, é a família, o preço da restauração. Não tem preço. Se a gente for calcular, a gente desiste do caminho, mas é incalculável a gente ver uma família recuperada. Semana 6, princípios de mordomia cristã. Trato isso com muito carinho, com muito amor, porque nós estamos visto aqui todo último domingo, a gente vê o cenário, né, das nossas entradas e o que falta no mês. Quando a gente olhar a mordomia cristã, não só no olhar financeiro, mas da entrega, dos dons, dos talentos, a gente vai ver que nós temos muito mais que podemos oferecer a Deus a nossa vida. 7 devocionais importantes sobre o princípio de mordomia cristã. Semana 7 sobre o legado. Eu estou começando a construir esse legado. Esses livros já fazem parte desse legado, mas ainda não é ainda. O legado para valer vai ser depois dos 80, porque eu estou numa etapa de construção de algo que eu possa dizer: isso aqui vai entrar no legado, isso aqui vai entrar no legado, isso aqui vai entrar no legado. Então vai ser uma fase muito importante da minha vida, escrever um legado de verdade do Arão, em todos os sentidos. Esses 7 textos devocionais do legado, eu trago aqui qual é o papel do homem cristão, qual o legado principal que um homem de Deus precisa deixar como legado, qual é o legado principal que uma mulher de Deus precisa deixar como legado, e assim vai a igreja, qual o legado que a igreja deve deixar, qual é o legado que um empresário, um empreendedor deve deixar. São 7 questões. Já acabou o tempo, né? Mas eu vou fazer o seguinte, amados. Eu ia fazer aqui uma devocional coletiva, né? De uma devocionais. Eu escolhi a devocional 11 e 18, porque a devocional 11, ela se completa com a 18. E eu vou só fazer a leitura dos tópicos, tá bom? O que vier às mãos, faça no seu limite. Na minha mentoria, eu tenho algumas ferramentas e começo a analisar a pessoa, e ela diz: não, estou bem, eu estou produzindo bem. Tá certo? Então vamos ver até onde você pode contribuir e produzir como pessoa, como indivíduo, como identidade. Aí a pessoa fica assustada, porque o bem que ela está dizendo que está construindo não chega a 50% do seu potencial. E ela está bem com a vida. Eu digo que esse vácuo, esses outros 40%, 50%, você não vai explorar, não tem coisa nova aí, não tem coisas que Deus vai te mostrar, que está lá guardadinho em 7 chaves, para você realizar em determinado tempo. No meu caso, os livros que estão saindo hoje, você vai ficar contente, achando que os seus 50% é o suficiente. As pessoas caem em si. Então qual é o seu limite? É de 0 a 10. A devocional 11, exatamente o versículo-chave que conduziu a minha vida, o que vier às suas mãos. A devocional 18 fala sobre a pessoa faz os seus planos. Gosto muito desse Provérbios.
Mas quem dirige a sua vida, quem é Deus. Eu não posso deixar de fazer meus planos, mas é Deus que vai dar o veredito. Isso aqui tira da sua mão, isso aqui fica com a sua mão, isso aqui não. As coisas facilitam muito. E eu coloco aqui, nesta devocional 18, a palavra poder, ela é muito forte. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sim, está na Bíblia, posso. Mas que jeito? O que eu preciso caminhar com isso? Qual é o meu quinhão? O que eu vou colocar isso em prática? Por isso que a palavra é praticando. Você primeiro a primeira palavra do poder é persistência. Depois organização, depois disciplina, depois encorajamento, depois resultado. Nós não construímos fracassos na vida, nós construímos resultados. Guardem isso, nós não produzimos fracassos, nós produzimos resultados. Mas olha só, uma série de resultados repetidos, negativos, eles vão levar uma mensagem para o meu cérebro que eu sou um fracassado. Aí que está o problema. Os anos vão passando, os fracassos, os resultados vão se somando negativamente, o meu passivo é maior do que o ativo, chega a um ponto de que eu chego à conclusão, o meu cérebro já assimilou de que eu sou um fracassado. Acabou a vida, não vai mais prosperar, a não ser que tenha um grande milagre acontecer. O P é persistência. Eu trago aqui o exemplo bíblico para quem quer chegar aos 50, agora ninguém aposenta mais aos 50, né? 60, 65, a mudança da lei. Eu vou aposentar e vou desfrutar da vida, vou viver a vida. Gente, você viveu a vida trabalhando, você viveu a vida produzindo, você viveu a vida construindo a sua família, você viveu a vida no palco do trabalho. Como que sua vida vai começar na aposentadoria? É um dos maiores fracassos da vida, é isso. Então Abraão e Sara são os grandes exemplos. Para Arão com 74, para você que está na sua idade, é de que Deus tem algo especial para você, lá na frente, e você precisa ser persistente para chegar lá, e Deus fala, agora chegou, pega esse tesouro. Muitas pessoas abortam, escutem essa, muitos de nós, abortamos o nosso Isaac, porque o Isaac está lá nos 90, nos 80, está vendo, mano Edson, sou Isaac, o meu, nos 90, nos 100, isso foi só para Abraão e Sara? Não, para todos nós, fica a lição aí. Organização, até os discípulos passaram um vexame pela desorganização. Esse versículo diz o seguinte: os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Gente, como é que vai fazer uma viagem com Jesus, com o mestre, sem pão? Tinha um pãozinho seco que sobrou lá no barco. E aconteceu ali o ensino de Jesus. Jesus trouxe para um assunto, eles achavam que Jesus estava puxando a orelha deles com relação à falta de pão. E na verdade eles caíram em si, puxa, nós falhamos, nós somos em 12, ninguém cuidou disso. Então olha só, organização em várias áreas. Disciplina, eu tenho aqui o exemplo assim, top, mais arrojado de disciplina, tirado da rainha Esther. Ela não deixou de ser rainha, ela se posicionou elegantemente, fez um papel de mulher, usou a sua beleza, usou a sua habilidade, mas ela teve uma disciplina tremenda para abençoar o seu povo, para libertar o seu povo, numa situação da mais dramática ali vivida. Que lição de disciplina, né? Encorajamento. Eu digo, Senhor, qual um personagem que possa trazer, assim, um top para nós de encorajamento? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todo mundo sabe dos sofrimentos que ele narra um por um, e ele assim mesmo, na prisão, amarrado, ele ali escreveu cartas encorajadoras, extraordinárias, para os seus discípulos novos, pastores novos, que ele estava instruindo, e para as igrejas nascentes. Então, olha, encorajamento não pode faltar na nossa jornada. E aí vem o resultado, né? Uma pessoa que fracassou na vida, porque foram repetidos sucessos, insucessos no seu apetite sexual, que foi um nazireu de Deus, nascido para ser juiz
E o libertador do povo de Israel, ele se meteu lá com esse povo. Ele se jogou na sexualidade no meio desse povo. E Sansão teve um final muito triste. Terminando, cada devocional, às 49, ela nos leva a uma reflexão. Todas, para aquele dia, para aquela hora. E quais são as reflexões? Quais valores e fundamentos precisam ser restaurados? Na minha vida, primeiro, amado, se não acontecer na minha vida, eu vou querer que aconteça na minha esposa, nos meus filhos. Se não aconteça na minha família, eu quero que aconteça na igreja. Se não acontecer na minha vida, na minha família, na minha igreja, eu quero que aconteça lá na sociedade. Então nós não podemos viver um tempo de incoerência. Reparador de brecha a partir de mim. Então, é um desafio. Na minha vida pessoal, eu vou escrever lá. Na minha vida familiar, eu vou escrever lá, naquele dia, naquela devocional, naquele ponto, e assim por diante. E no final, você vai decidir. Compromisso e decisão. Não existe decisão sem compromisso. E não existe compromisso se eu não colocar em prática. Então, está aí o que eu posso fazer no papel de reparador de brechas. Qual é o meu papel? Passando pelas 49, com certeza você vai pegar a sua colher, a sua caneta, vai pegar a sua ferramenta, vai pegar o que você tem de habilidade e você vai se posicionar. Eu sou um reparador de brecha, eu estou reparando as minhas habilidades, eu estou recompondo a minha vida e vou para a ação. Como contribuir para o resgate dos valores coletivos? Fazendo, praticando, mudando regras, mas tomando decisão. E aí que decisão eu tomo? Naquele dia, naquela devocional, naquela área, escreve lá, faz uma oração e depois, qual é a ação para hoje? O Espírito Santo de Deus vai incomodar você, como está incomodando a mim. Eu estou na 3ª semana, fazendo todos os dias, e todo dia eu tenho que praticar uma ação relacionada com aquela devocional. Isso fazendo 49 vezes, recomeçando de novo, porque o ontem, o hoje de hoje, não vai valer para o hoje de amanhã. É outra tarefa, é outra disciplina. Então você vai refazendo, isso vai mudar muito, e nós seremos de fato os reparadores de brecha. Pastor Eliomar, que vai vir aqui à frente, encerrar. Amados, corri, né? Estou um pouquinho cansado ainda, as pernas um pouquinho trêmulas, mas valeu a pena. Gratidão por cada um de vocês. E quem não tiver, não precisa pagar hoje, leve, pague em dezembro. Presenteie alguém, se presenteie, se engaje, porque o reparador de brecha, se você entendeu, é para mim, para todos nós. Tudo certo? Tá bênção?